Outra situação em que isso é útil. Olha aqui, ó. Você pega essa derivada aqui, função f de x igual a raiz cúbica, exemplo, ó. Ó, tá? Você pode aplicar a formulazinha, mas se você esqueceu aquela formulazinha, tá? Isso aqui é o caso. Você tem, ó, lembrando, ó, a formulazinha, qual é? A formulazinha é f de x igual a raiz enésima de x elevado a m. Quem é a derivada? Quem é? Derivada é m sobre n vezes raiz enésima de x elevado a m menos m. Isso aqui se o m é ímpar. Se o m é ímpar, com certeza funciona. Raiz enésima. Se o m é ímpar, com certeza funciona. Outro caso que funciona, qual é? É se o n é par e o m é ímpar. Porque se os dois são pares, eu tenho que dar por partes, né? É m sobre n vezes isso aqui, se x é positivo, e ao contrário se x é negativo, tá? Então aqui, ó, aqui, como você esqueceu a formulazinha, então o que é que você faz? Você escreve como sendo o quê? x2 menos 1 sobre x3 menos 6x elevado a 4 terços. Sabendo que você está incorrendo em abusos na notação, mas vai funcionar, tá? Então, a derivada vai ser, você tem a composição da potência com expoente racional 4 terços aplicada nessa função aqui. Então, isso fica como? 4 terços de quê? De x2 menos 1 elevado a x3 menos 6x, elevado a quanto? 4 terços menos 1, que dá 1 terço, vezes quem? Vezes, agora, a derivada do que está dentro. Mas o que está dentro é o quê? É um quociente. É um quociente. Então, tem que usar a regra do quociente. Então, fica derivada do numerador, que é 2x, vezes o denominador, x3 menos 6x, menos, repete o numerador, que é x2 menos 1, vezes a derivada do denominador, que é 3x2 menos 6. Dividido por quem? Denominador ao quadrado. Pronto. Tá? Entendido aí? Tá. Quando vai dar certo quando o n é par e o n é ímpar? Ah, não vai, não faça isso que você pode errar, tá? Se você tiver na dúvida, esquecer os detalhes, se os dois expoentes são pares, tá? Não faça essa coisa que vai dar errado, porque quando você transforma, porque a derivada disso aqui, tem que levar em conta o sinal da base, tá? Entendido? É a derivada da raiz enésima de x elevado a m, quando os dois são pares, ela é dada por partes. Ela é mais onde a base é positiva e é menos onde a base é negativa, tá certo? Então você não pode usar direto a fórmula aqui, usar para cá. Mas como a maioria dos casos você não tem isso, você tem um deles é ímpar, pode fazer que funcione, tá certo? Pode fazer que funcione. Então tá aqui, tá? Embora você esteja trilhando um caminho errado para chegar numa resposta correta. Não, perigoso não. Você está trilhando, você está abusando das notações, abusando dos resultados, mas chega na resposta correta. Pronto, chega lá. Então, sério. Outra coisa, pessoal.
Quando você tem uma função f, essa função, você pode chegar à situação, você pode pensar que você tem uma variável como função da outra. Porque veja bem, ó, você tem uma função que vai do conjunto A, está aqui, no conjunto A, para o conjunto B. Então você leva x aqui em f de x. Se a função vai daqui para cá, você leva x em f de x. Então se você chama y de f de x, então você tem que a variável y é variável dependente da variável x. Quer dizer, você está escrevendo y como função de x. E quando você escreve isso no nosso caso, tá? Quando você tem y como função de x, no nosso caso, no caso do cálculo 1, as funções são funções de variável real e de valor real. Então, quando você tem y como função de x, sendo f diferenciável, ou aonde a f é diferenciável, mas para facilitar a explicação, sendo f diferenciável, ou aonde ela é diferenciável, tá certo? Você denota a derivada por essa notação aqui. dy dx é a notação para a derivada de y. Isso é a derivada da variável y em relação a x. Isso quando você tem y como função de x, explicitamente, é explícito, tá? Y é isso de x. E como é que você denota a derivada? Você denota a derivada como dy dx. Então, dy dx é a derivada. Agora, veja bem. Primeira coisa, isso não é uma fração. Isso não é uma fração, isso aqui é uma notação. dy não é número, dx não é número, isso é só uma notação para a derivada. Tá? Que em muitas situações se comporta como uma fração. Por exemplo, por causa da regra da cadeia. Mas, antes de chegar lá, vamos treinar. Então, que você tem seguinte. Você tem, por exemplo, y igual a raiz cúbica de x2 menos 6x, tá? Dividido por 3x menos x4, a sétima. Então, a derivada é, porque não está f de x, se tivesse f de x seria f' de x. Então aqui quem é? É o quê? dy dx. Isso aqui fica o quê? Vamos lá, regra do quociente. Mas aí eu prefiro usar aquela outra forma de se escrever a derivada, tá? Usando parênteses. Então, derivada do numerador. Vamos fazer transformando isso aqui. Isso aqui fica o quê, ó? O que fica isso? x2 menos 6x elevado a 1/3. Vai funcionar. Mesmo a base podendo ser negativa, vai funcionar. Porque expoente racional, por definição, a base tem que ser positiva. Porque se você começar a usar de qualquer maneira, você pode, dependendo da maneira que você usa, você pode chegar em contradições, você pode errar. Nesse caso, não vai errar. Tá certo? Não é sempre que erra. Entendeu? Então, você pega x2 menos 6x elevado a 1/3. Qual é a derivada? Qual é? 1/3 de quem? De x2 menos 6x elevado a quanto? Menos 2/3. Muito bem. Vezes o quê? 2x menos 6. Tá? Agora, não deixe dessa forma, viu? Ó,
isso aqui é um caso que você tem que envolver, porque você está derivando a raiz cúbica. Porque se você deixar assim, aí se você deixar assim, você está errando. Porque você vai estar calculando potência com expoente racional com base negativa. A base aqui pode ser negativa. Tá? Quando o x é 1, por exemplo, o x é... Quando é que a base dá negativa? Não, não é quando o x é 1, não. É quando o x é... Vamos ver, onde é que a base é negativa aí? 3x menos x4. Fica... Ó, 2, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 16, tá? Menos 10. Aí menos 10... Ah, desculpe, é aqui, né? x2 menos 6x, exatamente. 0, no 1. Fica menos 5. Menos 5 elevado a 1/3 não está definido. Então não deixa assim não. No final você vai ter que ajeitar. Tá certo? Isso aqui é a derivada de quem? Do numerador. Vezes quem? Denominador. Elevado aqui é certo. Isso aqui é a derivada do numerador vezes o denominador. Menos, aí repete o numerador, aí eu vou deixar a raiz cúbica. Vezes a derivada do denominador, que é a sétima potência de uma função polinomial. Então é 7 vezes quem? 3x menos x4 elevado a quanto? A 6. Vezes quem? 3 menos 4 x ao cubo. Então o que eu tenho aí? Pare para pensar. É a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Só que tudo isso eu vou dividir por quem? E aí eu coloco aqui 3x menos x4 elevado a quanto? 14. Agora, como eu disse, eu não aceito isso. Você pode fazer, mas depois você tem que pegar e escrever o quê? Vamos lá? Como é isso aqui? Fica, aí desfaz a besteira que você fez, né? Tá? Porque você tá com preguiça, então fica o quê? Fica 2x menos 6, tá? Fica 1/3, fica 1/3 de quem? De 2x menos 6, vai lá para baixo, né? Então fica o que? Fica raiz cúbica de quem? x2 menos 6x ao quadrado, tá? Vezes quanto? 3x menos x à quarta à sétima, né? Menos o que? Raiz cúbica de quem? 6x. Vezes o que? 7. Vezes 3x menos x à quarta à sexta. Vezes qual? 3 menos 4x3. Aí tudo isso dividido por quem? Por 3x menos x à quarta a 14. Entendido aí, ó? Só ver se não errou aqui. 1/3. Aí fica 2x menos 6, tá? Isso aqui passa para baixo, né? Fica expoente negativo. Aí fica com expoente positivo e eu escrevo como raiz cúbica de x2 menos 6x ao quadrado. Morreu. Eu já podia passar daqui direto para cá? Podia. Não precisava escrever desse jeito. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você escreveu aqui, aí se a base puder ser negativa, tire do expoente racional, porque tem um erro conceitual aí envolvido. Tá? Um erro de conceito.
Outra coisa, olha aqui. X igual a, tá? A Z2 Z2 G sobre raiz quadrada de 1 mais C2. Ó, qual é a derivada que eu tenho aqui nessa notação? Qual é? dx dz. Outra coisa, dy dx lê-se dy dx. Nada de dy sobre dx. Não é fração? Não é uma fração. dy não é número, dx não é número. É dy dx. Tá? Então, dx dz. Quem é? Tá? Então vai. Derivada. Já botei aqui. Para de estar vermelho. 2z mais 2 mais 2 2z mais 2 vezes o que? A derivada, né? 2z mais 2 vezes a derivada da raiz quadrada de 1, então fica 1, né? Sobre, aí fica 2, né? Fica... Opa! Oh, meu Deus! Raiz quadrada de 1 mais C2. E não foi para ver se eu estava prestando atenção, não. Eu ia errar mesmo. É a derivada do numerador vezes do denominador. Menos, né? Z2 mais 2Z. Olha que é a falta de atenção, tá? Vezes a derivada da raiz quadrada. Então fica 1 sobre 2. Raiz de 1 mais Z2, né? Z2, né? Então Z. Z2 vezes quanto? 2. Pronto. Tá, isso é o que, hein? Não, calma. Aí eu tenho que fechar o parênteses, né? Então, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. E isso tudo dividido por quem? Por 1 mais Z2. 1 mais Z2 é positivo, então a raiz quadrada de... né? Aliás, mesmo que aqui pudesse ser negativo, por exemplo, se aqui tivesse um menos, seria 1 menos Z2. Porque na definição, observe, ó, na definição, o 1 mais Z2, o que aparece aqui dentro é presumidamente positivo, porque tem que estar no domínio, eu derivo dentro do domínio. Entendeu? Então aqui não tem nada de módulo aqui não tem nada de módulo. Raiz quadrada é o quadrado. Aqui eu estou calculando o quadrado da raiz quadrada de um número presumidamente positivo. Então dá ele. Entendeu? Não tem negócio de módulo não. Acabou. Quanto tempo? Dá uma parada aí e começa.